Seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Tatuagem Expert 2.0. Eu sou o Zago Tatu e nessa aula a gente vai fazer o seguinte: vamos dar uma analisada a respeito de uma tatuagem que é bem básica, mas é bem bacana. É uma tatuagem de pontilhismo, ok? Ela é fine line com pontilhismo. Então, primeiramente, a gente vai fazer toda essa limpeza ali do local, passar o Presto Barba para tirar todos os pelinhos, né? Deixar bem bacana, tirar a pele morta também, mesmo que a pessoa não tenha pelinho, é bom passar o Presto Barba bem suavemente ali para retirar a pele morta, as células mortas, né? E depois fazer uma limpeza bem bacana, bem forte ali com o papel toalha, né? Para retirar todos aqueles pelinhos, deixar a pele bem limpa, bem bacana, tá? Para em seguida a gente poder já fazer o decalque da tatuagem, do desenho, legal? Então a gente vai pegar o líquido para tatuagem, né? O próprio decalque, para a gente poder passar no local e fazer o carimbo ali, para poder ter aquela ideia legal de espaço, né? Ver se vai ficar bom, se não vai ficar bom, se a gente vai precisar trocar de lugar. O cliente já definiu a localização da tatuagem anteriormente, né? Então eu já sei certinho qual vai ser a localização da tatuagem, então eu já vou mandar o desenho direto ali, o carimbo, porque eu já sei qual é a posição que vai ficar boa para essa parte do braço, tá? Como eu já tinha conversado com ele anteriormente. Sempre é bom você combinar bem antes, né, com o seu cliente, para definir qual vai ser a posição da tatuagem, o tamanho certinho, para que você possa trabalhar de uma maneira melhor, ok? Então agora em seguida, né, tirar um pouquinho do excesso daquele decalque, né, porque sempre fica um pouco úmido. Então dando assim uma pressionada, né, com o papel toalha ali para retirar um pouco daquela umidade, para que não fique borrando, né, a hora que vai fazer a tatu. Então a gente já tirando esse excesso, já dá para passar a vaselina, beleza? Você pode passar bem pouquinho só no local onde você vai começar a fazer o traçado da sua tatuagem, né? Como é uma tatuagem que só tem o traçado e o pontilhismo, eu costumo fazer direto o traçado e já vou fazendo pontilhismo. Aqui no início eu já vou começar só com um pouquinho de pontilhismo ali para ver qual vai ser a reação do cliente, né? Essa é a primeira tatuagem dele, para ver se ele vai ficar de boa, se não vai mexer, né? Então aí seguindo eu vejo que ele vai tolerar legal a dor. Dessa maneira eu consigo depois já dando andamento certinho. Eu estou usando aqui a maquininha Titan, tá? É uma maquininha, essa máquina Titan é uma maquininha chinesa. Para os tatuadores, né, com todo respeito, os tatuadores que não gostam, dizem que maquininha chinesa não dá para trabalhar, não dá para trabalhar legal. Dá para trabalhar legal sim, basta você se adaptar com o equipamento. É o tatuador que vai dizer a qualidade do trabalho dele. A máquina, o que ela faz é simplesmente tatuar. Todas as máquinas chinesas que eu tenho aqui, eu consigo fazer qualquer tipo de tatuagem usando elas sem nenhum tipo de problema. Sim, é lógico que existe alguma maquininha que talvez você vai levar um azar de comprar, principalmente máquina de motor, né? Você vai comprar uma máquina de motor e às vezes ela pifa logo, mas aí vai depender da sua sorte, ok? Se você está começando, é válido que você possa começar com máquina chinesa sem problema nenhum. Eu sempre digo que não é uma máquina cara, um equipamento de alta qualidade que vai te fazer ser o melhor tatuador. Se você não souber as técnicas, se você não souber como fazer o trabalho, a máquina não vai fazer o trabalho sozinho para você. Então pensa sempre nisso, presta atenção, porque é comércio, né? Material de tatuagem a gente sabe que é comércio. As empresas, cada dia que passa, elas estão inventando modelos diferentes, mas o funcionamento das máquinas é sempre praticamente o mesmo. O que elas têm que fazer é só vibrar para você poder fazer a tatuagem, para ela fazer a perfuração. Então você é o artista, você leva o trabalho do jeito que você quiser. Então aqui no caso eu estou usando 7RL, beleza? A grossura da agulha é 10, 0,30, né? E estou usando, como essa máquina é uma máquina que o motor dela é 12 volts, eu estou usando em torno de 6,5, 6 volts e meio, para poder trabalhar legal aqui. Como esse local é uma pele fina, a agulha também, pelo fato dela ser uma 7RL grossura 10, ela também é uma ponta fina. E essa máquina ela é bem potente, pelo que eu percebi aqui, eu estou testando ela e eu gostei muito. Ela não deixa a desejar em relação a muitas máquinas aí que custam aí 500, 600 reais no mercado nacional, ok? Então, se você conseguir comprar uma dessa, você vai gostar muito. Pode ir tranquilo que funciona bem. Então, olha só, estou fazendo o traçado, né? Eu procuro fazer sempre o traçado de cima para baixo, para sair um traçado contínuo, né? E eu já vou fazendo e limpando e já em seguida fazendo o pontilhado, para poder já levando a tatuagem pronta, para não estender demais, para não fazer primeiro o contorno, depois voltar fazendo o sombreado de pontilhado. Então eu já vou fazendo tudo numa sessão só,
numa mão só, direto, entende? Quando eu chegar lá na ponta, lá em cima, a tatuagem já vai estar pronta. Então eu procuro esticar bem a pele ali para poder dar um traçado melhor, sempre apoiando bem a mão direita, que é a mão que está com a máquina, né? Para poder ter uma firmeza de uma maneira que o traçado não saia tremido, que fique um contorno bonito, legal? Então isso aí é muito importante para quem não está acostumado ainda a trabalhar nesse tipo de local, né? No antebraço, que é um local meio difícil de se trabalhar, tem que treinar bastante antes para poder não ter problema na hora que for fazer o trabalho. Fazer o desenho bastante vezes no papel se for necessário, para decorar também a imagem, né? Porque tem muita gente que às vezes deixa o decalque apagar e tem dificuldade na hora de fazer o desenho depois, porque não vai conseguir terminar, né? O desenho se apagou ali alguns detalhes. Então procura treinar bastante para não ter esse tipo de problema. O pontilhado ali todo mundo sabe, né? Essa técnica de pontilismo é só no vai e vem mesmo, com a mesma velocidade, a mesma profundidade que você está fazendo o contorno. Você vai fazer o pontilismo ali de uma maneira que você siga do mais escuro para o mais claro. Onde você quer mais escuro, é lógico que você vai fazer o pontinho ali bem mais próximo um do outro, né? E você vai espalhando eles gradativamente conforme você quer que fique mais suave, legal? Então a tatuagem ela é inteira assim. Vamos seguindo adiante aí, fica curtindo um somzinho aí bacana. Daqui um pouco eu volto para dar mais algumas dicas para você. Your heart got cold into
for this. Been around this broken down for way too long. What was I thinking, babe? All the mistakes I made, I should've never left your side. I'm coming home. I'm coming home. Olha só, eu sei que aqui parece, né, quando a gente está fazendo o movimento rápido na hora de fazer o pontilhismo, dá a impressão que está fazendo um zigue-zague ou até riscos, né, risquinhos, mas na realidade não são risquinhos, tá? No traçado é traçado e no pontilhismo ali é pontilhado mesmo, tá? É pontinho por pontinho, é que a maneira que eu faço ali fica um pouco rápido, então dá a impressão que é feito riscos e riscos, mas não, é pontinho por pontinho, ok? Então observa bem esse detalhe aí para você poder fazer um trabalho legal. Onde é mais escuro você vai fazer vários pontos bem pertinhos um do outro, quase fechando, mas mesmo assim deixando mostrar um pouquinho de cor de pele, né? Para ficar bacana esse pontilhismo. Ele não pode ficar muito chapado na ponta das folhas onde é o mais escuro, porque senão você não perde um pouco a graça do desenho na realidade, né? Então vamos seguindo aí os detalhes, né? Fazendo os contornos. Onde precisa fazer o contorno fininho, você já vai fazendo e deixando preparado já, ó, se precisar dar uma retocadinha, passa novamente e já deixar preparado já o pontilhismo também para você seguir com a tatuagem pronta já. Daqui um pouco eu volto com mais detalhes aí para você.
Importante aí tomar cuidado sempre para não deixar que o decalque apague, né? Então, geralmente a gente tem a mania de ir passando o paninho toalha ali, ou o papel toalha em cima de onde não foi tatuado ainda, né? Então isso acaba ocasionando o problema de sumir o desenho antes de que você chegue ali, entende? Então é muito importante que a gente tome bastante cuidado em relação a isso para não perder as linhas mestres do desenho, né? E acabar ficando de bobeira aí depois tendo que desenhar direto freehand aí na pele. Então bastante cuidado aí para quem não tem a habilidade ainda de fazer o trabalho direto, tá? Se apagar o contorno, tomar cuidado para não ter esse desprazer, tá? Quem já está acostumado a trabalhar bastante tempo com tatuagem já não se preocupa muito com isso, porque já fica tão automático que a gente já memoriza a imagem do desenho na cabeça e a gente consegue, mesmo que apagar algum detalhe ali, a gente consegue, olhando no desenho original que está do lado ali, a gente consegue já dar andamento na tatuagem tranquilamente. Então é questão de prática, é questão de costume, né? Mas vale a dica, tomar cuidado para não perder o traçado do desenho, para não ficar na mão, legal? Então, seguindo aí o pontilhado, você pode perceber que dá a impressão, como a câmera está em cima, né, a visão de cima, dá a impressão às vezes que eu estou fazendo com a máquina na posição 90 graus, né? A máquina nunca está em 90 graus, ela está sempre na faixa de 75 graus ali, um pouco inclinada, né? Para eu poder visualizar legal a ponta da agulha e também para dar um traçado bacana. Não tem necessidade de trabalhar com a máquina muito em pé não, legal? Porque essa parte da pele aí é bem fina, então se for trabalhar com a máquina muito em pé, dependendo da pressão que fizer ali, acaba entrando um pouco mais fundo do que é necessário. Então eu prefiro trabalhar com ela mais deitadinha, para poder fazer um trabalho suave e ficar bacana. Você pode perceber que o traçado, mesmo sendo uma agulha 7RL, está ficando um traçado bacana, não está ficando um traçado pesado, grosso, como costuma se ver, né, nas tatuagens. Isso depende do peso da mão e da regulagem da quantidade de ponta que está saindo para fora da máquina. Ela está em torno de 2 milímetros para fora da máquina, só que ela está entrando na faixa de 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo. Está bem suave ali, a perfuração, a batida da máquina também está bem suave, não está agressiva, então dessa maneira não vai ferir demais a pele, para poder ter uma qualidade bacana de cicatrização depois e ficar todos os detalhes, os pontinhos ficarem bem nítidos, ficar bonito para a gente poder ver. Legal? Could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to win your memories? Will I slowly lose my mind? Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Lost in your maze, stuck in your gaze.
We should go our separate ways, but now you're back, begging for a place to stay. Oh, it's not right. I wanna kiss you when we fight, kiss you when we fight. So hit the road, babe. I don't wanna see the mess you made. I don't wanna hear about your mistakes. I just wanna live my life without you. So have a nice day. Close the door and be on your way. Not much else that I wanna say.
Thoughts of you wreck my head. What can I do to get through to you? Broken lies have seen their fate. Got to try, it's the risk we take. I can feel you, but I can't hear you. Oh, 'cause if it's the real you, just know I'm calling out your name. Can't put a price on love, no worth of money or fame. Just tell me what I've got to do, just to spend one more night with you. Is this the real you? I want the real you. When I look into your eyes, I see something familiar. Oh yeah. É importante tomar cuidado e prestar bastante atenção na hora de fazer esses traçados retos, né? Conversar bem com o cliente para que o cliente não mexa, esticar bem a pele, posicionar bem a mão para que a sua mão fique bem apoiada, para não dar nenhum tremido, para não ficar uma coisa ruim ali, entende? Porque esse tipo de tatuagem, qualquer detalhezinho que a gente der um tremidinho já fica ruim. Então o importante é ter bastante concentração nessa hora que vai fazer esse tipo de traçado reto aí. Legal? O principal detalhe é esticar bem a pele e manter a mão bem firme. Isso aí é o mais importante, é o principal de tudo para ter uma boa qualidade de traçado aí nesse tipo de desenho e nesse local do corpo também, que eu considero bem ruim de tatuar, bem difícil de tatuar pelo fato de quase não ter apoio para a mão ali que está segurando a máquina. Então a gente praticamente trabalha com a mão um pouco flutuante ali e às vezes nem sempre a gente consegue fazer um bom trabalho, mas a gente tem que fazer o possível para que saia o melhor que for necessário aí, ok? Então, seguindo, já estou finalizando a tatuagem, né? Só mais alguns detalhes para fazer um sombreadinho e terminar aquela pontinha ali. E bacana, você viu como é fácil, né? Você já vai levando o contorno, fazendo pontilismo e terminou, né? Para não ter que voltar atrás depois fazer o sombreado. Então já vai levando o contorno com sombreado, vai levando a tatuagem pronta, o cliente vai ficar feliz porque ele já vai vendo a qualidade da tatuagem e vai ver que a hora que chegar no finalmente ali já tá para terminar realmente, não vai ter que voltar para continuar no sombreado, né? Então isso aí é muito importante. Bacana? Gostou? É só curtir e continua comigo aí. Beleza? Tem muita coisa para te passar ainda, tem muitas dicas, vários outros vídeos para você também continuar aprendendo tudo que é necessário para você se tornar um tatuador melhor a cada dia. Valeu? Grande abraço aí e te aguardo na próxima aula. Baby, your love makes me want you more. I never loved somebody like you. Somebody like
Somebody like you, somebody like you. I never thought that I'd be chasing after you. Somebody like you, somebody like you. Somebody like you, somebody like you, somebody like you. I never thought that I'd be chasing after you. Somebody like you, somebody like you. You hurt like hell, but feel like heaven. Take me for granted, guess I never learned my lesson. You break my heart, and I just let ya. I wish I could let this go. Oh. You say the sweetest things, leave me with a bitter taste. You know you're the hardest pill to swallow. Each time that you hurt me, babe, I take you right back again. And I know I shouldn't, but when it comes to you, I do. And when it comes to love, I lose. I know I shouldn't pick up your calls or let you break down my walls. But when it comes to you, yeah, when it comes to you, I do. Yeah, when it comes to you. Yeah, when it comes to you. You come and go, fuck with my feelings. You say you've changed, but boy, you change like seasons. You cut me deep, can't stop the bleeding. You tell me lies, and I believe them. You say the sweetest things, leave me with a bitter taste. You know you're the hardest pill to swallow. Each time that you hurt me, babe, I take you right back again. And I know I shouldn't, but when it comes to you, I do. And when it comes to love, I lose. I know I shouldn't pick up your calls or let you break down my walls. But when it comes to you, yeah, when it comes to you, I do. Yeah, when it comes to you. Yeah, when it comes to you. Oh no, feeling like I'm lost. All I want is your love. Oh no, why? You make me feel nice. I can almost fly. You take me super high. Ain't no one like you. There's no life without you. Ain't no one